eu quero lhe dizer, porque Satanás às vezes te engana. Deus entra no teu passado quando você ora no presente. E Ele desfaz as maldições do passado. Significa que a verdade de Deus muitas das vezes vai contradizer a verdade que os teus olhos estão a ver. As tuas palavras não são palavras vazias. É por isso que a Bíblia diz, isto harmoniza-se muito bem com que a Bíblia diz que a minha palavra não voltará para mim vazia. Se ela não voltará para mim vazia, quer dizer que ela vai criar alguma coisa que não existia, depois volta com um testemunho. Mas o que ela vai criar? Precisamos de estudar o contexto. Para que a palavra de Deus crie, ela precisa de encontrar um contexto caótico. Eu quero te dizer que o nosso Deus é um Deus de recomeços. Independentemente de como começou a sua vida, independentemente daquilo que você já passou no seu passado, o nosso Deus é um Deus de recomeços. E eu quero lhe dizer, porque Satanás às vezes te engana a tua mente dizendo que você não vai conseguir, você não vai chegar lá, você não vai dar certo por causa do teu passado. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus é um Deus de recomeços. E literalmente recomeçar. Recomeçar significa voltar a começar, voltar ao início e começar novamente. E somente Deus consegue te fazer isso. Um reset na tua história, uma restauração na tua história. Deus entra no teu passado quando você ora no presente. E Ele desfaz as maldições do passado, que influenciam o teu presente e que tentam definir o teu destino, o teu futuro. Quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você incorpora os mandamentos de Deus, você está a mudar o teu passado, está a reescrever o teu passado, está a criar um novo presente, está a profeticamente declarar um destino de Deus. É por isso que Deus diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Amar a Deus significa guardar os seus mandamentos. Nós tendemos a guardar aquilo que amamos, aquilo que nós valorizamos. Portanto, o amor expressa-se pelo guardar, pelo valorizar, por dar atenção. Dar atenção é uma expressão de amor. Quando nós amamos, damos toda a atenção. Tem pessoas que quando amam, saem do Rocha Pinto e vão até o Quilamba a pé, vão até o Zango 4 a pé. Por quê? Porque ele quer dar toda a atenção à pessoa que ele ama. Não brinca com um homem apaixonado. Posso ouvir um amém? Amém. Portanto, Jesus está a dizer, se você me ama, guarda os meus mandamentos. Os meus mandamentos significa minha palavra. E veja, no livro de João, capítulo número 1, do versículo 1 em diante, a Bíblia nos fala, João muito enfaticamente descrevendo, falando sobre Jesus, ele dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas pelo Verbo. Diga todas as coisas. Mais uma vez. Mais outra vez. Yes, todas as coisas. Perceba, todas as coisas significa tudo. Foi feito pelo Verbo. E o que é o Verbo? É a palavra. Quer dizer, meu amado irmão, independentemente da tua situação agora, independentemente daquilo que você esteja a viver, independentemente de qual foi o teu passado, independentemente de como é que você entrou aqui nesse lugar, há uma palavra que vai mudar a tua história. Há uma palavra criativa da parte de Deus que vai criar aquilo que não existe. Talvez você está a dizer, pastor, na minha vida não existe felicidade, na minha vida não existe paz, na minha vida não existe esperança, mas eu quero te dizer que é uma palavra que vai liberar paz no meio da tua situação. Há uma palavra que vai liberar alegria no meio da tua tristeza. Aleluia! Se nós lemos Salmos capítulo 91, nos fala aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, pois diz que a tua verdade é o nosso escudo e o nosso broquel. Escudo serve para você se defender. Significa que a verdade de Deus muitas das vezes vai contradizer a verdade que os teus olhos estão a ver.
Muitas das vezes os teus olhos vão ver uma verdade que é diferente da verdade de Deus. Mas, quando a palavra de Deus está interiorizada no teu coração, ela se torna a tua verdade. Quer dizer que aquilo que é um facto nem sempre vai ser verdade. O que eu quero te dizer é que é um facto que talvez a tua circunstância financeira diga que você não tem condições, mas há uma verdade por detrás desse facto que te diz que Ele se fez pobre para você ser rico, que Ele se fez fraco para você ser forte, que verdadeiramente Ele tomou sobre si as tuas dores, Ele carregou sobre si, e o castigo que te traz a paz estava sobre Ele, está sobre Ele. Quer dizer que tudo que você precisa para se defender das astutas ciladas do inimigo é da palavra. Oh, aleluia! E nós precisamos de aprender a esperar na palavra. A Bíblia nos fala sobre centurião. Centurião era um homem que era responsável por cerca de 100 pessoas, cerca de 100 soldados que estavam sobre a sua jurisdição. E ele tinha um dos seus servos que estava adoentado e pediu então para que Jesus fosse até a sua casa. E quando ele estava a ter aquela conversa com Jesus, Centurião disse-lhe o seguinte: Senhor Jesus, eu sou um homem que tem autoridade, eu sou um homem que tem poder sobre mim. E quando um desejo surge no meu coração, basta eu pedir a um dos meus servos para ir fazer e ele faz. Basta eu pedir a um dos meus soldados para resolver e ele resolve. Então ele vai lá, ele resolve e ele volta com a solução. E alegoricamente ele estava a falar sobre o seu servo, falando também da autoridade de Jesus. Ele estava a dizer: assim como os meus soldados obedecem à minha vontade, a tua vontade expressa através da palavra, quando o Senhor abre a boca, é como soldados que vão até na minha situação e vai produzir alguma coisa e vai voltar com um testemunho. Então, de certa forma ele estava a dizer: Jesus, as tuas palavras são soldados. As tuas palavras não são palavras vazias. É por isso que a Bíblia diz, isto harmoniza-se muito bem com que a Bíblia diz que a minha palavra não voltará para mim vazia. Se ela não voltará para mim vazia, quer dizer que ela cria alguma coisa que não existia, depois volta com um testemunho. Mas o que ela vai criar? Precisamos de estudar o contexto. Para que a palavra de Deus crie, ela precisa de encontrar um contexto caótico. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. A Bíblia nos diz que a terra era vazia e sem forma. Logo, era uma visão caótica da terra. Assim também era a visão caótica que Centurião estava a ter da sua situação. Mas ele disse: independentemente da minha situação caótica, há uma palavra que pode sair da tua boca, Senhor Jesus, hoje e agora, que vai transformar a minha situação caótica em testemunho. Deus me trouxe aqui com uma boca autorizada para te dizer: se você tiver autoridade nesta noite para olhar para Jesus e dizer basta uma palavra, Ele vai liberar palavras transformadoras na tua situação. Independentemente de qual seja a tua situação, talvez a tua situação seja caótica, mas o caos representa a melhor oportunidade para Deus declarar uma palavra que vai transformar aquilo que é caótico em milagre, caótico em testemunho, caótico em glória. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. E eu vejo situações caóticas a serem transformadas em testemunho. A palavra de Deus não volta para Ele vazia. Portanto, meu amado irmão, quando você olha para Jesus de uma maneira tal que você tem fé suficiente para dizer: Senhor Jesus, basta uma palavra, Jesus se manifesta com uma só palavra.
Ou seja, a maneira com que você olha para Jesus vai determinar o que Jesus vai fazer na tua situação caótica. Logo, todos nós podemos ter a mesma situação caótica, mas a nossa forma de olhar para Jesus pode ser diferente e manifestar algo diferente. E Jesus disse assim: eu nunca vi, na minha vida, aqui nunca vi, na minha existência terrena, eu nunca vi tamanha fé em Israel. Eu não vi. E naturalmente Jesus estava a fazer aqui uma relação comparativa entre aquilo que ele observou em Israel e aquilo que ele estava a observar em Centurião. Então, em Israel, se você for alguns capítulos para trás, e como isso também está descrito no livro de Lucas, capítulo número 7, capítulo número 7, que fala sobre o centurião. Se você for alguns capítulos para trás, você vai ver que certa vez Jesus, a entrar na Galileia, na terra que ele viu nascer em Nazaré, as pessoas viram Jesus a pregar, que elas ficaram maravilhadas, elas ficaram impressionadas. Uau, que isso, que poder! Onde é que lhe saiu essa sabedoria? Onde é que lhe saiu esse poder? Como é que ele prega dessa maneira? E as pessoas ficaram maravilhadas com aquilo que estavam a observar. Diz na Bíblia que elas ficaram com os olhos assim, fitos em Jesus, maravilhadas. E então, meu amado irmão, mais para frente a Bíblia nos fala que aquelas mesmas pessoas viram as maravilhas, mas depois começaram a olhar para o caráter, eu não diria o caráter, mas aquilo que sabiam do passado de Jesus. Elas olharam para Jesus e disseram assim: não, mas aqui é o filho do Mano Zé. Nós conhecemos esse Jesus, lhe vimos a brincar aqui, é o filho do Mano Zé e da Mana Maria. Esse aqui não tem... Afinal é você. Não, nós já te conhecemos. E a Bíblia nos diz que por causa desta maneira que olharam para Jesus, independentemente de Jesus ter power para fazer coisas extraordinárias, ele não fez. Eles puseram em causa o power de Jesus por conta do passado. Mas a Bíblia nos mostra dois grandes momentos na vida de Jesus quando ele esteve aqui na terra. O primeiro grande momento foi o momento de preparação, onde Jesus foi preparado, onde Jesus esperou no Senhor. Se você for a ler ainda aí no livro de Lucas, você vai ver que dentro da sinagoga, isto foi num sábado, Jesus estava a pregar, e quando ele pregou, ele leu o livro de Isaías, que o profeta Isaías disse: o Espírito de Deus está sobre mim, e ele me ungiu. E então Jesus foi dizendo isso, e depois Jesus disse assim: hoje mesmo está-se a cumprir esta profecia. E as pessoas que aplaudiram Jesus foram as mesmas que queriam lhe matar. Tem pessoas que te vão aplaudir, mas também um dia podem vir a te querer matar. É por isso que você nunca pode basear o seu chamado em aplausos. Aplaudindo ou não, eu vou continuar naquilo que Deus me chamou para fazer. Você pode não querer aplaudir, mas eu vou me focar no meu chamado. Você pode não querer aplaudir, mas eu vou me focar naquilo que eu fui chamado para fazer. Se quer aplaudir ou não, o meu compromisso não é com aplausos, é com o chamado. Aleluia. E então a Bíblia nos mostra, meus amados irmãos, e olha que Jesus foi lá cheio do poder do Espírito Santo, foi cheio do power do Espírito Santo, cheio de graça sobre ele. Mas eles estavam a dizer do Jesus do Mano Zé e da Mana Maria, por quê? Porque foi o Jesus no tempo da preparação. Tem muita gente que olha para você no teu tempo de preparação, mas não sabem o que Deus tem reservado para o tempo da tua manifestação. Eles não sabem. É por isso que às vezes querem te pisar como se você fosse nada, mas deixa eles te pisarem, porque os humilhados... Deixa eles tentarem te pisar, que Deus vai ter exaltação para você. No tempo da tua preparação é quando Deus trabalha em silêncio. E quando Deus trabalha em silêncio, acontece o que nós observamos em Jesus. Se você for até o capítulo número 2, que a Bíblia diz que Jesus crescia em graça, em estatura e em sabedoria. E certa vez encontraram-no dentro do templo, ouvindo doutores e falando e perguntando. Meu amado irmão, quem se senta para aprender, um dia vai se levantar para ensinar. Quem se senta para aprender, um dia vai se levantar para ensinar.
Então, na preparação, e a Bíblia nos mostra que Jesus tinha cerca de 12 anos de idade, estava na preparação. Então, Jesus foi preparado durante 30 anos e manifestou-se durante 3 anos e meio. E foi dentro desse interregno de 3 anos e meio que ele voltou para aquele lugar onde as pessoas estavam habituadas a ver Jesus dentro da caixa do filho da Mana Maria. Mas Jesus voltou naquele lugar, eles viram o corpo, mas não reconheceram as ações. Porque há pessoas que olham para a chaparia, mas não sabem que quem está a conduzir agora é um outro condutor. Tem pessoas que olham para você e querem te julgar por causa do teu passado, mas eles não sabem que você mudou a direção da tua vida. Agora quem está a conduzir é o Espírito Santo de Deus. E não me julga pelo meu passado, por aquilo que eu fiz. Se eu fui um homem depravado, se eu fui uma mulher depravada, quem está em Cristo, nova criatura é o verbo ser no presente do indicativo. Então eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Diga glória a Deus e aleluia! Então a maneira que você olha para Jesus vai determinar o que você vai receber da parte de Jesus. Estudos revelam que entre a profecia de Isaías até Jesus durou cerca de 700 anos. 700 anos. E Jesus chegou e disse assim: agora a profecia está-se a cumprir na sua vida. Tem pessoas que quando recebem profecia ainda não veem nada acontecer. Mas não quer dizer que aquilo que os teus olhos físicos estão a ver traduzem o que está acontecendo no mundo espiritual. Não olhe simplesmente com os olhos físicos. Olha com o olhar espiritual, porque no espírito as coisas já começaram a acontecer. No espírito, as coisas já começaram a mudar. Aquilo que era caos está-se a transformar em testemunho. Aquilo que era caótico está-se a transformar em boas notícias. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que próxima semana, eu sinto que eu estou a profetizar para alguém. Ai, aleluia. Próxima semana, por essa altura, você estará numa melhor posição. Próxima semana, por essa altura, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram e aquilo que não subiu ao coração de ninguém, é aquilo que Deus tem reservado para você. Próxima semana, por essa altura, eles verão você no tempo da tua manifestação. Deixa eles tentarem te julgar por causa daquilo que você fez no passado. Quem está em Cristo, nova criatura é. Deixa eles tentarem falar, porque enquanto eles falam, Deus está trabalhando no silêncio. Enquanto eles estão aí a falar, a mandar boca, Deus está a trabalhar no silêncio. Fale mais. E deixa Deus trabalhar. Por outras palavras, Deus está a dizer: não fica focado na palavra de outra pessoa, fica focado em mim, diz o Senhor. Fica focado na minha palavra, diz o Senhor, porque basta uma palavra. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Cutuca no teu irmão e diga: basta uma palavra, meu irmão. Diga: não procura muito. Basta uma palavra. Palavra do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Basta uma palavra. Talvez você entrou aqui desanimado. Talvez você entrou aqui desesperançado. Talvez você entrou aqui como último recurso da sua vida. Talvez você entrou aqui sem ter esperança. Mas eu quero te dizer, meu amado irmão, que Deus está aqui. E basta uma palavra, meu amado irmão, para Ele mudar a tua história. Deixa-lhe dizer da parte do Senhor, meu querido e amado irmão, minha irmã que me está a ouvir. Deus ainda pode fazer. Deus ainda pode transformar. Deus ainda pode libertar. A Bíblia nos diz que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente, meu amado irmão, minha amada irmã. Significa dizer que o que Ele fez no passado, Ele ainda pode fazer hoje.
Talvez o teu casamento está morto, talvez o teu casamento já cheira mal, talvez a tua vida sentimental, a tua vida espiritual está enfraquecida, mas Deus está aqui com uma palavra. Basta uma palavra. E a palavra, e eu quando digo isso, eu vejo Jesus aqui na minha frente. E Jesus